Oi, meu nome é Iris, eu estou como técnica social no SASF Ubuntu e o tema de hoje é mercado de trabalho. Bom, o que é o mercado de trabalho? Ele basicamente se relaciona a empresas que oferecem vagas de emprego e pessoas que buscam por essas oportunidades. E isso inclui tanto empresas no âmbito público ou privado. E dessa forma, o mercado de trabalho se relaciona a uma interação, entre a mão de obra ou a exploração da mão de obra e o empregador, onde há várias áreas de atuação que competem de forma acirrada para atender o objetivo da empresa ou do mercado de trabalho. Tá, mas antes disso, o que é o trabalho? Bom, um trabalho é uma condição essencial não somente pela questão econômica, mas é aquilo que nos torna seres humanos, sendo uma parte importante da nossa vida. O trabalho por si só é uma ação transformadora sobre a natureza para atender às necessidades do homem, né? E aí, no momento em que vivemos, no sistema em que estamos atualmente, que é o capitalista, isso se constitui através da alienação, onde o trabalhador ele não vai se ver naquele produto que ele produziu, ou, na maioria das vezes, ele não vai conseguir ter acesso àquilo que ele mesmo construiu. Uma outra situação é que esse trabalho ele vai se tornar algo forçado, né? É uma obrigação para garantir a sobrevivência. E aí a consequência disso é o contrário do que a gente já havia dito, né, sobre o que é o trabalho, né? Ele vai acabar sendo algo que vai desumanizar o sujeito. Então, agora vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Bom, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, para algumas empresas, é visto como algo obrigatório porque está na lei, né? No Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, é estabelecido que dentro de um quadro de funcionários precisa ter a cada 200 funcionários a porcentagem de 2% das vagas para pessoas com deficiência. De 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, mais de 1.000, 5% dessas cotas, né? E aí, para a gente ter uma noção da proporção de pessoas com deficiência, em 2010 o BGE fez uma pesquisa e levantou que da população brasileira, aproximadamente 23,9% eram pessoas com deficiência, né? Então esse número é um número importante que foi necessário mesmo fazer um estatuto, criar leis para que de fato essas pessoas tenham essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho. E aí, lembrando que foi dito no vídeo anterior da pessoa com deficiência, no estatuto é considerado pessoa com deficiência aqueles que possuem algum tipo de restrição no âmbito físico, mental ou sensorial, de forma permanente ou transitória, que vai acarretar alguma dificuldade nas suas atividades, né, como o trabalho, por exemplo. Então, resumindo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele veio como um amparo legal, um instrumento legal que vai garantir, possibilitar que as pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho. Olá pessoal, eu sou a Vanessa, técnica social do SASF Ubuntu. Hoje estaremos falando sobre o índice de desemprego no Brasil. A taxa média de desemprego no Brasil foi de 14% no trimestre móvel de dezembro a fevereiro. Isso significa que 14 milhões de pessoas estão na fila por um trabalho no país, o maior contingente desde 2012, quando começou a série histórica. O resultado representa uma alta de 2,9% ou de mais de 400 mil pessoas desocupadas frente ao trimestre anterior, quando a taxa de desocupação foi estimada em 14 milhões de pessoas e de 16,9%. Existem outros números sobre o desemprego, apresentados pelo Ministério da Economia com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esses dados são mais restritos porque eles consideram apenas os empregos com carteira assinada. O governo divulgou dados do Cadastro Geral sobre o mês de março e o resultado apontou que o Brasil abriu cerca de 185 mil vagas de emprego com carteira assinada,
Os números são estimados em aproximadamente 1.600.000 admissões e 1.400.000 demissões. Estaremos falando também sobre as dificuldades encontradas na colocação do indivíduo no mercado de trabalho com a perspectiva da pandemia no Covid-19. A redução do contingente de ocupados em 1.300.000 de pessoas no ano passado, de 2020, já seria mais do que suficiente para dar a dimensão da tragédia social resultante do impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho na região metropolitana de São Paulo. Sob a tragédia de desemprego, no entanto, outra ocorreu e continua a ser observada no mundo do trabalho. É o drama dos 8,2 milhões de pessoas da região metropolitana que, mesmo conseguindo manter ou recuperar uma ocupação após a chegada do Covid-19 ao país, viram suas condições de trabalho mudar rápido e profundamente, na maioria das vezes para pior. Além do aumento da taxa de desocupação, a pandemia teve outros impactos sobre o mundo do trabalho, e foram intensos. Conforme estudos que acaba de ser concluído pela Fundação SIAD, o órgão público responsável pela produção de dados estatísticos sociais e econômicos do estado de São Paulo. O estudo mostra que praticamente 1/5 que se mantiveram ocupados na região metropolitana, ou 18% do total, foi afetado simultaneamente pelo mecanismo adverso de ajuste frente à pandemia. Entre as mudanças nas condições de trabalho resultantes do ajuste da atividade econômica, as condições impostas pela crise sanitária estão a redução da jornada, interrupção no trabalho por mais de 15 dias e redução do rendimento. Para alguns segmentos, as consequências da pandemia sobre o mercado foram mais intensas e, em geral, piores do que para os outros. Desigualdades pré-existentes à pandemia pode ter intensificado, nem sempre facilmente visível. Essas e outras mudanças podem deixar efeitos mais perenes. Um deles é a redução média da jornada de trabalho. No fim do ano passado, 29% dos ocupados tinha a jornada menor do que a de antes da pandemia. A consequência foi a redução da renda. 37% dos ocupados passaram a ganhar menos. Os que mais perderam foram novamente os com menor escolaridade. Olá, eu sou a Sandra, técnica social no SASS Ubuntu, e nós vamos falar agora um pouquinho sobre os projetos que fortalecem o empreendedorismo. Entre eles está o ADESAMPA, que atua em colaboração com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Turismo, promovendo políticas de desenvolvimento, especialmente as que contribuem para a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e renda, empreendedorismo e inovação tecnológica. O atendimento ADESAMPA oferece orientação aos munícipes da cidade de São Paulo sobre formalização e toda a documentação que o seu negócio precisa para estar em dia, além do direcionamento para a participação nos programas e cursos gratuitos. Tem também a Fábrica de Negócios, que é uma capacitação que ajuda você a tirar sua ideia de negócio da cabeça e colocar a mão na massa para transformá-la em um negócio de potencial de sucesso. O Mais Mulheres é uma formação de empoderamento feminino para mulheres empreendedoras, desenvolvendo competências socioemocionais e de gestão de negócios, possibilitando conexões e fortalecimento de redes. O TEA é um espaço de trabalho colaborativo gratuito. Se você é empreendedor e precisa de um espaço para trabalhar, fazer contatos com outros empreendedores e participar de atividades de formação empreendedora, esse espaço é para você. O objetivo é fortalecer a atividade do empreendedor. O VAITEC é um programa de aceleração por meio de capacitação e subsídio financeiro para negócios da quebrada com pegada tecnológica. Capacitações empreendedoras, oferta de cursos de gestão empreendedora para o desenvolvimento de negócios da periferia por meio de parcerias com organizações de suporte ao empreendedorismo. Aí vem o negócio Sampa. Você sabia que micro e pequeno empreendedor tem a preferência em compras públicas até 80 mil? O negócio te ensina a vender para o poder público. O Programa de Desenvolvimento Econômico Local é um programa de incentivo à geração de trabalho e renda por meio de mapeamento de atores sociais e levantamento do perfil socioeconômico das regiões da cidade e fortalecimento da parceria entre a sociedade civil e a ADESAMPA. O Green Sampa incentiva o desenvolvimento econômico sustentável da cidade de São Paulo.
fomentando negócios sustentáveis, tecnologias verdes e qualificação profissional. E tem também as oficinas de geração de renda, que promove ações à inclusão produtiva. São planejados pelas equipes técnicas a partir das expectativas, habilidades e capacidades das famílias. A inclusão produtiva é uma estratégia de geração de renda, enfrentamento da pobreza e inclusão social que objetiva a garantia das seguranças sociais de sobrevivência e renda e o desenvolvimento da autonomia, tendo estreita articulação com os programas e benefícios de transferência de renda. A inserção produtiva concorre para fortalecer a completude das atenções sociais às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade. Está fortemente vinculada ao trabalho coletivo e, assim, prevê a divisão dos resultados de modo justo entre os vários membros do grupo das oficinas artesanais desenvolvidas pelo serviço. Esse processo ele deverá ir além da comercialização dos produtos, pois objetiva a obtenção de autonomia dos usuários a médio e longo prazo e pode ser vislumbrada através de ações de capacitação, instrumentalização para o trabalho e formação de grupos de produção, realizada por meio de articulações setoriais do território, como, por exemplo, o CAT, o SEBRAE, o SENAC, dentre outros, favorecendo ao mesmo tempo a participação e o resgate de vínculos familiares, sociais e comunitários. O serviço prevê a contratação de oficineiros para o desenvolvimento de habilidades e capacitação das famílias. É fundamental a sistematização das articulações e intervenção com os vários recursos do território para o sucesso das ações de inserção produtiva. Olá, eu estou como técnica social do SASF Ubuntu e hoje eu vou falar sobre o trabalho remoto, o aumento do trabalho remoto com a pandemia. O trabalho remoto, que também é conhecido como teletrabalho, ele acontece desde 2017, amparado pela Lei 13.467 da Reforma Trabalhista. Mas a gente teve grande aumento do trabalho remoto com a pandemia Covid-19 no ano de 2020, onde as empresas públicas e privadas optaram por esse tipo de trabalho. O teletrabalho ele teve um aumento e sendo 2 milhões de trabalhadores puderam optar por trabalhar da sua residência, que equivale a uma porcentagem de 26% dos ocupados. Mas quando a gente pensa para pensar nessa porcentagem, a gente percebe que grande parte que puderam exercer esse tipo de teletrabalho são as pessoas que têm um ensino superior, né? Sendo as pessoas com ensino fundamental incompleto sendo a minoria nesse âmbito de teletrabalho. Então, ainda que o teletrabalho ele tenha acontecido de forma desigual em relação à escolaridade dos trabalhadores, a gente percebe que foi uma medida para evitar o contágio, né, do Covid-19, para que as pessoas circulassem menos, né? E ainda no ano de 2020, ainda esse ano, muitas empresas optaram por continuar com o teletrabalho, ainda com um grau menor de pessoas, mas ainda é uma medida que está sendo tomada neste ano. E a gente falou um pouquinho, né, desse trabalho teleremoto e agora a gente vai falar um pouco sobre a colocação profissional dessas pessoas, onde as pessoas podem procurar ajuda em relação à colocação profissional, né? O que a gente tem é o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo. Então, o CAT, né, a gente tem um CAT aqui na cidade de Tiradentes e o CAT ele é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Quando a gente pensa no CAT, ele serve tanto para novos empreendedores, eles têm oficina, eles fazem orientação profissional, eles auxiliam para as pessoas que querem colocação no mercado de trabalho ou em reinserção no mercado. Então, o CAT, ele é o suporte para as pessoas que estão buscando colocação profissional, reinserção no mercado de trabalho, qualificação, porque eles têm oficina de trabalho. Então, aqui na cidade de Tiradentes, a gente tem o CAT. E aí a gente traz, né, como acessar o CAT, né, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo. O CAT, ele é um serviço aberto para a população, mas devido à pandemia, eles estão atendendo somente com horário marcado. E para você marcar
um atendimento no CAT é através do 156 ou do site www.sp.156prefeitura.sp.gov.br. Então, vocês que querem uma colocação, uma reinserção, uma orientação em relação ao mercado de trabalho, pode estar procurando o CAT. Então, o tema da nossa reunião esse mês foi mercado de trabalho e a gente trouxe um pouco desse tema para vocês. Espero que tenha sido de grande importância e qualquer dúvida, a equipe SASF se coloca à disposição para possíveis orientações.